Bom, aqui agora a gente vai entender como que funciona o Bitcoin, né? Como que funciona a blockchain ali do Bitcoin, como que funciona o processo de mineração do Bitcoin, como que funcionam as transações do Bitcoin. Então, é muito simples, né? Apesar de parecer ali ser algo extremamente complexo, né? Eu já vi muita gente tentando explicar como que funciona e apesar desse povo tentar colocar complexibilidade onde não há, é muito simples a forma como o Bitcoin ele funciona, é bem tranquilo e eu vou tentar explicar isso aqui agora para vocês. Então a gente tem que entender que todas as carteiras que são consideradas um full node, a gente vai aprender a instalar uma carteira full node, é realmente as carteiras, são realmente as pessoas ali que fazem parte da blockchain, né? Você instala isso no seu computador, a gente vai ver como que a gente instala uma carteira full node no nosso computador, mas essa carteira full node nada mais é do que uma carteira, do que um computador que possui uma cópia de todas as transações que já aconteceram na história do Bitcoin, né? Na verdade, é um computador que possui uma cópia da blockchain, né? Toda a blockchain que já existiu e que está existindo ao longo do tempo no computador. Então, você vai ver que quando a gente baixar uma carteira full node, a gente vai ter uma pasta lá no nosso computador com todos os blocos, né? É uma pasta chamada blocks com todos os blocos que já foram minerados do Bitcoin. Então o full node nada mais é do que uma carteira como qualquer outra, só que a gente possui uma cópia de todas as transações do Bitcoin. Isso dá a gente o poder, isso faz com que a gente possa participar da blockchain. Como assim participar da blockchain? Para você entender isso, a gente tem que entender como que funcionam as transações do Bitcoin, né? Ah, eu quero transferir tanto aqui para o Pedro, né? O Carlos quer transferir tanto aqui para mim. Como que funciona isso? Porque não tem um servidor central. Não é igual no banco, onde é simplesmente alterado um valor lá no banco de dados. Porque não tem um servidor central para isso ser feito. E para isso acontecer, a gente precisa da blockchain, que são todas as carteiras que são um full node. Então, todas as carteiras que são um full node compõem-se a blockchain. E a gente também precisa dos mineradores. Os mineradores, eles também são um full node, certo? Então, assim, da mesma forma que a gente vai instalar um full node, os mineradores, eles também são um full node. A diferença de um minerador para a gente, por exemplo, é que a gente não vai minerar um bloco, a gente não vai tentar minerar um bloco, apesar de você poder também minerar bloco aí, mas não é o foco aqui. Mas essa aqui é a diferença. Então, quando eu, Messias, quero transferir um valor para o Pedro, por exemplo, e o Carlos quer transferir um valor para mim, a gente vai atualizar a mempool, né, que é basicamente um local onde vão ficar armazenadas as transações que não foram efetivadas, são as transações que ainda precisam ser efetivadas. Essa mempool, ela não é um servidor externo, ela não é um servidor centralizado. A mempool, ela é uma informação que vai ficar em todos os full nodes. Então, quando eu quiser fazer uma transação... Pera aí, galerinha. Pronto, voltei. Só uma mensagem aqui no Zap. Tava silenciando meu telefone e meu PC. Então, quando eu quiser fazer uma transação, eu vou avisar o nodo que eu conheço. Todos os full nodes, eles conhecem alguns nodos. Eles sabem quem que são alguns nodos. Então, por exemplo, o Messias aqui, ele conhece o Pedro. O Pedro conhece o minerador 2. O minerador 2 conhece o minerador 1. O minerador 1 conhece o Carlos. O Carlos conhece o minerador 3. Então, eu, Messias, eu vou virar para o Pedro e falar assim, eu quero enviar tantos bitcoins aqui para você. Aí eu vou anotar em um espaço, em um espaço separado, essa informação. Eu quero enviar tanto para o Pedro. O Pedro, como ele recebeu essa informação, ele vai anotar isso também. Aí ele vai avisar o outro minerador que vai fazer essa mesma coisa, que vai avisar o outro que vai fazer essa mesma coisa, que vai avisar o outro que vai fazer essa mesma coisa. E sempre que alguém for fazer uma transação, vai ser feita essa ação. De forma que todo mundo vai ter uma lista separada dizendo as transações que precisam ser efetivadas. Veja, essas transações ainda não aconteceu. É só um desejo. Eu quero transferir tanto para o Pedro, o Carlos quer transferir tanto para o Messias.
vai ser um espaço separado, que todo mundo aqui, ó, vai ter essa informação. Então, uma vez que a gente já tem as informações de quais transações precisam ser feitas, aí vai entrar o trabalho dos mineradores. Os mineradores, eles vão fazer o seguinte: eles vão montar um bloco. Como assim montar um bloco? Nesse bloco que eles vão montar, ele vai conter algumas informações. Cada minerador vai montar o bloco da forma que ele quiser. Só que tem que ter um padrão. Por exemplo, esse bloco que vai ser montado, ele tem que ter a hash, ele tem que ter a assinatura do bloco anterior. Para quê? Para garantir que o minerador ele não vai manipular ali as transações para fazer com que uma pessoa quer para colocar, por exemplo, mais bitcoins para alguém que não tem bitcoins, né? Então, para isso, ele vai colocar ali a hash do bloco anterior. E da mesma forma, o bloco anterior teve a hash do bloco anterior. E se a gente for seguir isso, a gente vai chegar até no primeiro bloco, né? Que foi o bloco Gênesis, foi o primeiro bloco ali do Bitcoin. Esse primeiro bloco ele não tem uma hash, justamente porque ele foi o primeiro bloco, né? Ele foi minerado pelo próprio Satoshi Nakamoto, seja lá quem ele for. Foi o primeiro bloco da história do Bitcoin. Essa hash aqui, ó, em outras palavras, nada mais é do que uma confirmação de todas as transações que já aconteceram antes. E todos os full nodes vão possuir essa informação. Todos os full nodes têm uma cópia dessa informação. Então, o minerador nesse bloco, ele vai colocar a assinatura do bloco anterior. E ele também vai colocar as transações que ele quer que seja feita, né? Ele vai chegar lá, na mempool dele, ele tem a lista dele, assim como todo mundo vai ter aquela informação, e vai ver quais transações ele quer que sejam efetivadas. Ele vai escolher as transações ali que possuem um maior nível de taxa, né? Justamente porque o minerador é o cara que vai ganhar essa taxa, porque ele está fazendo um trabalho de minerar esse bloco, ele está gastando hardware para fazer esse trabalho de mineração. Então ele precisa ser pago para isso. E ele vai ser pago justamente pelas taxas que cada um pode colocar. E você pode escolher o valor da taxa que você quer pagar. Você pode pagar um valor alto, você pode pagar um valor baixo. Os mineradores eles vão escolher quem pagar o valor mais alto, né? Então aí ele vai escolher as transações. Quantas transações é que ele pode colocar em um bloco? Não tem bem um limite, né? O tamanho máximo desse bloco é de 2 megabytes. Era de 1 megabytes, né? Só que com a implementação de um modelo novo chamado SegWit, o bloco ele pode ter até 2 megabytes. Então, enquanto não ultrapassar esse limite de 2 megabytes, ele pode botar ali transações. O mínimo é uma, né? Mas como ele ganha por taxa, ele vai colocar o máximo possível, porque o máximo possível ele vai ganhar muito mais bitcoins por estar fazendo aquele trabalho. E também tem o nonce. O que é esse nonce? Esse nonce é um valor aleatório. Então, o minerador ele vai copiar, ele vai montar esse bloco com a hash do bloco anterior, com as transações que ele quer que seja efetivada, e ele vai tentar minerar esse bloco. Como que ele vai tentar minerar esse bloco? Ele vai gerar o que a gente chama de hash, né, que vai funcionar dessa forma. Ele vai colocar a hash do bloco anterior, as transações que ele quer que sejam efetivadas, e aqui no nonce, que é o trabalho, que ele vai fazer. Então, por exemplo, aqui no nonce, ele vai colocar valores aqui aleatórios. O objetivo desse nonce é ele achar algum valor cuja a hash desse bloco comece com um determinado número de zeros. Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei esse valor aqui e eu identifiquei uma hash que começa com 10. Só que não é 10, né? É muito mais difícil. Se eu não me engano, acho que é 4 zeros ou 5 zeros. Esse valor pode variar, tá? De quantos zeros precisa começar essa hash que ele está gerando. Quanto mais mineradores tiver trabalhando, maior é o número de zeros. Quanto menos mineradores tiver trabalhando, menor é o número de zeros, né? Justamente para garantir que cada bloco vá ser minerado a cada 10 minutos. Então, para garantir que cada bloco vai ser minerado a cada 10 minutos, o Bitcoin ele tem esse ajuste
de dificuldade. Quanto mais mineradores tiverem naquela rede, mais difícil vai ser minerar o Bitcoin. Então o cara ele tem que pôr lá a CPU dele para ficar tentando achar aqui um valor válido, justamente alterando o campo nonce. E quando ele acha uma hash válida, vamos supor que eu achei aqui uma hash válida, ele tem um bloco minerado. Então esse que é o trabalho de mineração. O cara ele vai colocar a hash do bloco anterior, que já foi minerado, ele vai colocar as transações que vão acontecer. O Messias vai transferir tanto para o Pedro, o Carlos vai transferir tanto para o Messias. Ele vai colocar todas as transações que ele quer que aconteça. E ele vai colocar o nonce. O nonce é basicamente uma chave que ele vai ficar alterando ali até ele achar um bloco que comece na hash SHA-256, que comece com um determinado número de zeros. E quando ele acha esse bloco válido, por exemplo, vamos supor que esse é o nonce válido aqui para o nosso bloco fictício. Quando ele acha esse bloco válido, tudo que ele vai fazer é atualizar aqui o nonce e pronto, ele tem um bloco válido. Todos os mineradores vão tentar gerar um bloco de uma forma. Tal minerador vai colocar tal transação, outros vão colocar outras transações e cada um vai gerar um nonce ali de uma forma diferente. Então, quem conseguir identificar primeiro o bloco válido, quem conseguir achar a hash primeiro ali, foi o minerador que conseguiu achar o bloco válido. E quando ele consegue quebrar esse bloco, quando ele tem a informação aqui do bloco válido, o que ele vai fazer é simplesmente enviar aquilo para os full nodes, né, para os nodos, para as carteiras no qual ele conhece. Ele vai começar a disseminar aquilo pela rede. Então ele vai chegar, por exemplo, aqui no minerador 1, ele vai falar, eu consegui já quebrar esse bloco. Aí o minerador 1, ele vai ver, putz, será que ele realmente conseguiu quebrar o bloco? Como o minerador aqui, ele tem uma cópia de todos os blocos, uma cópia de todas as transações, ele vai pegar a assinatura do bloco anterior e vai ver se a assinatura é a mesma. Será que a assinatura aqui é a mesma? Será que ele manipulou alguma coisa? Se a assinatura for a mesma, é porque ele não manipulou nada, tá certinho. Aí ele vai ver quais foram as transações a serem efetivadas. As transações a serem efetivadas têm que ser as mesmas que tá ali na mempool dele, né? Por exemplo, aqui o Messias tá tentando enviar tanto pro Pedro e tal. Ele vai ver se a informação aqui realmente está certa, se o Messias realmente queria enviar tanto pro Pedro, bonitinho. Aí, não, beleza, todas as transações estão aqui. Aí ele vai ver o nonce que o cara criou. Será que esse nonce aqui realmente é um nonce válido? Será que com esse nonce aqui eu consigo realmente ter um bloco válido? Como ele já tem um nonce pronto aqui, esse minerador 1, essa carteira, ela não vai ter que ficar tentando quebrar o bloco para ver se é válido. Como a informação já está aqui, ele simplesmente vai copiar toda essa informação aqui e vai ver se aquilo gera um bloco válido. Ele só vai ter que pegar, copiar, tirar o hash e ver se realmente começa com um determinado número de zeros. O que é muito rápido, né? Isso aqui não gasta poder computacional nenhum. Então, ele validando que o bloco está válido, ele vai atualizar aqui. Ele vai colocar essa nova transação lá na cópia de transações que ele tem. De forma que ele vai atualizar a cópia de transações que ele tem. E uma vez que ele já fez isso, ele também vai disseminar aquilo pela rede. E o meu computador vai fazer a mesma coisa, porque eu tenho um full node e o meu vai fazer a mesma coisa. Uma vez que ele fizer isso, ele vai jogar aquilo para o próximo nodo, que vai jogar para o próximo nodo, até todo mundo validar aquilo. Quando o máximo de pessoas ali validarem aquilo, a transação ela foi efetivada, né? Veja, é assim que acontece uma transação de Bitcoin, é assim que o Bitcoin ele funciona, né? Espero que não tenha ficado tão complexo aqui, espero ter conseguido explicar de uma forma clara como que funciona aqui as transações do Bitcoin. É dessa forma que acontece, né? Então todas as carteiras aqui vão atualizar a lista das transações dela, de forma que ela vai saber exatamente quem que enviou Bitcoin para quem e quem que tem tantos Bitcoins, né? É basicamente assim que funciona. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender certinho como que funciona uma transação Bitcoin, né? Qual que é o papel de cada pessoa aqui
na blockchain.